Bom, quem aqui quer ter uma vida abençoada, dá um glória a Deus, um aqui tem um povo abençoado, que sabe, tem uma sabedoria, que sabe o que é mais, tem mais valor e o que tem menos valor? Bom, aqui eu falei sobre conselhos de uma vida abençoada. Eu tinha falado que aqui não seria possível esgotar esse assunto e apenas uma pregação, porque esse é um tema muito grande. Então eu escolhi dentro desses conselhos 5 conselhos. Muito difícil escolher 5 conselhos, mas eu escolhi 5 conselhos. E o primeiro conselho que eu te dou é: aproveite as suas oportunidades. Aproveite suas oportunidades. Glória a Deus. Quando a gente fala de oportunidades, a gente não pode falar que as oportunidades aparecem sempre. Não aparece 24 horas no dia, não aparece 7 dias na semana, 30 dias no mês e nem 365 dias no ano. Quando a gente fala sobre oportunidades, eu gosto muito de citar uma parte da história da Bíblia muito interessante sobre Jacó. Eita Jesus! Jacó, se vocês quiserem acompanhar, eu vou contando, em Gênesis, capítulo 25, do versículo 29 ao 34. É a parte, uma pequena parte da história de Jacó. Bom, Esaú, irmão de Jacó, um homem que gostava muito de caçar, de ir à caça no dia e tal. E um dia ele chega cansado em casa e vê o seu irmão. O seu irmão era um homem mais caseiro e sabia fazer alguns quitutes, algumas espécies de comida, guisado, várias espécies, um ensopado de lentilhas, coisas do tipo. Era um homem mais caseiro. Enquanto seu irmão não era um homem mais que ia para casa. Então, Esaú, ele chega à sua casa e fala para o seu irmão: tira um pouco desse guisado que você está fazendo aí. Aí o Jacó aproveita a oportunidade e fala: eu te dou o meu guisado, em troca, eu quero que você me dê a sua primogenitura. Abriu uma aspas aqui, um parênteses. Primogenitura era simplesmente os direitos, alguns privilégios que o filho mais velho tinha. Certo? Então ele falou assim: eu troco o guisado por um prato de comida. Aqui pode ver na Bíblia, ele fala: eu quero a sua primogenitura em troca do guisado. E Esaú fala assim: o que me adianta eu ter essa primogenitura se eu morrer de fome? Está percebendo que o cara é meio glutão também, porque a Bíblia não fala que Esaú estava morrendo de fome, apenas ele estava com um dia de trabalho no posto qualquer. Chega de um dia de trabalho, ele estava com fome, estava morrendo de fome, que se ele não comesse, ele ia morrer. Se fosse isso, seria aproveitar uma oportunidade de uma necessidade extrema de alguém, que isso seria incorreto. Não, ele apenas estava com fome. E aí ele fala: o que me adianta essa comida? O que me adianta essa comida se eu morrer de fome? Bom, Jacó, aí ele trocou fez esse trato, trocou a comida, Jacó trocou a sua comida pela primogenitura. Ele é muito esperto, ele falou: jure primeiro. Por que jure primeiro? Porque se Esaú já tivesse direto ido para a comida e não tivesse jurado, ele poderia muito bem se arrepender e querer a sua primogenitura de volta, queria um certo arrependimento. Então por isso Jacó falou: jure primeiro. Aí Esaú fez um juramento vendendo os seus direitos de filho mais velho, a primogenitura, a Jacó. Bom, o que eu quero falar aqui? O que tipifica Esaú? Esaú tipifica uma pessoa que nivela as coisas por baixo, que vive no momento do aqui e do agora, que troca coisas importantes por coisas que não têm nenhum valor, coisas momentâneas. Que nós não sejamos como Esaú. Que nós não sejamos como Esaú. Ficção nisso, porque muitas pessoas são como Esaú. Trocam coisas que não têm nenhum valor. Então, trocam coisas que são importantes por coisas que não têm nenhum valor. E depois vai chorar e ele não tem lugar mais de arrependimento como foi de
voltar devido ao juramento. Glória a Deus. Bom, mas aí vocês podem entrar numa questão mais estranha. Jacó não tem fama de ser um certo impostor, um cara que gosta de ganhar em cima de pessoas. Não, mas se você vê na Bíblia, é um homem que é chamado de amado de Deus. Jesus, na Bíblia está escrito que ele é amado de Deus. Está falando na Bíblia que ele é amado de Deus. E aí Peraí, só um momento. Aí eu te digo, como você está trabalhando com suas oportunidades? Deus. Fala, essa porcaria de carro. Deus. Essa porcaria de casa. Quando fala porcaria de marido, aí é problema. E aí, por causa de uma crise, por causa de um problema, você acaba falando coisas que não devia. E quando aí deixa tudo normal, aí você se toca, eu não poderia falar daquilo. Então evite falar coisas do tipo, ficar desprezando aquilo que Deus te deu. Quando a gente tem, aí na questão de oportunidade, entra na questão de decisão. Não vamos ser como Esaú, de tomar uma decisão pela emoção que ele fez, vou satisfazer a minha vontade momentânea e vou trocar aquilo que é importante para mim. Que a gente não seja como Esaú, que nós não tomamos decisões pela emoção, mas sim tomamos nossas decisões pela inteligência, pela sabedoria, pela percepção. Glória a Deus. Mais importante, Aleluia. pela direção de Deus. Glória a Deus. Esse é o mais importante de todos. É a direção de Deus para tomar uma decisão. Mas aí a pessoa pode falar, mas eu estou sentindo no meu coração de fazer isso. Cuidado. A Bíblia fala que coração é enganoso. Pode ver em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Fala de coração enganoso. E quem conhecerá o coração do homem? Deus conhece o coração do homem. Somente Ele. Glória a Deus. Bom, aí eu tenho o exemplo de Jacó. Agora eu vou citar mais outros exemplos aí para ficar bem feliz. Se vocês quiserem acompanhar falando aí, esforcei, eu dei tudo de mim dentro da oportunidade. Mas eu reconheço que todo o meu esforço foi permissão de Deus. Jesus. Então, o apóstolo Paulo, de uma maneira muito interessante, ele declara que Deus é o Senhor das oportunidades da vida dele. A todo momento. A pessoa, ela recebe a oportunidade de Deus, recebe e aproveita, depois se torna soberbo. Aí distorce o que Paulo diz. Pela graça de Deus, sou o que sou. Não, pela graça de Deus, sou o que sou. Depois eu sou eu mesmo. Depois se vangloria. Depois de ter, no começo estava chorando, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Aí ele ajuda, depois, tudo que eu consegui, tudo que eu conquistei, foi eu mesmo que consegui. Jesus, fala mesmo. Eu mesmo consegui. Meus irmãos, tome cuidado. E uma coisa muito interessante que eu agora vou citar, referente dessa questão de soberba. A pessoa que tocar na glória de Deus, eu já vi muitas pessoas no mundo dos famosos acabarem por tocar na glória de Deus. Você quer exemplos? Te dou um exemplo. Jesus. Básicos. Todo mundo, a grande maioria deve saber. Titanic. Numa entrevista, uma mulher estava entrevistando o instrutor do Titanic. Aí a pergunta dela foi: referente à segurança do Titanic, o que o senhor pode nos falar? Aí ele falou: o Titanic, de certa forma, foi tão bem construído que nem Deus pode naufragar esse navio. Nem Deus pode fazer esse navio ir a pique, afundar. Né? Bom, simplesmente foi um
maior naufrágio de toda a história. Outro exemplo que eu te dou, até que estava comentando com o presbítero Luiz, sobre Bon Scott. Bon Scott foi um dos protagonistas, foi um dos principais cantores aí do AC/DC. Não sei se vocês conhecem, mas AC/DC é uma banda de rock, como diz aqui, muito pauleira. Na época do Bon Scott, ele fez uma música, logo após o lançamento da música dele, que tinha uma frase que falava assim: não me impeça de seguir a minha longa estrada para o inferno. Semanas depois, encontram ele morto com o próprio vômito. Te dou outro exemplo. Cazuza deu um trago, soprou a fumaça e falou: essa é para você, Deus. Que absurdo. Bom, eu não preciso nem falar o final de Cazuza, todo mundo sabe. Marilyn Monroe foi um dos casos, Tancredo Neves. Cazuza, esse aqui não posso deixar de citar. Acho que todo mundo sabe também, mas eu vou falar esse aqui. John Lennon. Muito conhecido, numa entrevista também, que me parece com o Titanic. Numa entrevista, ele fala: até que Jesus é legal, mas nós somos mais famosos do que Jesus. Bom, ele foi morto por um dos principais fãs do grupo dele. Então, meu irmão, o que eu digo para você? Não toque na glória de Deus. Não toque na glória de Deus. E só mais uma comprovação sobre isso, em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, Deus não se zomba, ou grande maioria da tradução, Deus não se deixa escarnecer. Porque o homem aquilo que o homem semear, também se fala. Aleluia. Meus irmãos, não toquem na glória de Deus. Você conhece que é o Deus Todo-Poderoso, porque os céus e a terra. Se entrega a Ele de todo o seu coração. Você vai ver grandes milagres. Bom, agora eu vou continuar falando sobre oportunidades e vou falar em tese para você entender também na questão de pequenas oportunidades. Vou falar em tese, é uma espécie de história que eu vou aqui falar para você poder entender mais ou menos a questão de aproveitar pequenas oportunidades. Tipo assim, o camarada ele ganha R$2.000, certo? Ele ganha R$2.000 e fica desempregado. Aí aparece uma porta de emprego para ele de R$800. Aí ele fala assim: não, meu nível é 12.000. Eu posso aceitar R$1.800. Mais 800? Então fica desempregado. Meu, abriu uma porta para você. Você está desempregado há 18 meses. Então por ela, ou Deus vai te prosperar ali, Deus. ou Ele vai abrir uma porta melhor para você na frente. Aproveite as suas pequenas oportunidades. Outra tese aí para você poder se basear. O cara é mestre de obras. Semelhante a outra, assim, o final dela é diferente. O cara é mestre de obras. Um bolso elevado, maior que o pedreiro. Fica desempregado. Fica um ano, sem pegar serviço. Aí aparece lá um amigo aí desse cara que está desempregado, desse mestre de obras. E fala: estou precisando consertar minha calçada, pai. 9 metros quadrados. Você está dentro do normal aí, você está dentro do normal, né? 9 metros quadrados. Aí o cara fala: pô, meu amigo, sou mestre de obras, consertar calçada? Talvez. Ele arrumando aquela calçada, o vizinho da frente fala: por que fez essa calçada? Eu preciso consertar uma parede, reformar uma parede.
desperdiçou uma oportunidade pequena, desperdiçou uma grande. Desperdiçou 2 oportunidades. Entra pela oportunidade pequena. E o que eu estou falando aqui não é falar de jogar fora, não. Zacarias fala sobre isso. Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Não despreze o dia das pequenas coisas. Todas as coisas pequenas, dependendo da tradução. Deixa eu dizer uma coisa. Os maiores empreendimentos da face da terra e grandes pessoas de sucesso do mundo aproveitaram pequenas oportunidades. Bom, agora, depois de ter dito, não desperdice as suas pequenas oportunidades, agora vamos para o segundo conselho. Eu falei que era assim, já foi o primeiro, agora o segundo conselho. Construa relacionamentos. Se eu tivesse 100.000 conselhos, esse não ficaria de fora. Vou te explicar um pouquinho. Isso que eu vou falar é científico. Um homem é a criatura mais ignorante quando nasce, para se tornar a mais inteligente quando cresce. Isso só é possível através dos relacionamentos sociais, através das relações sociais. Se você fizer experiência, pelo amor de Deus, não faça experiência, porque vocês vão dar risada de mim, mas daqui não pode fazer experiência, eu já vou te contar por que não pode. Se fizer a experiência de pegar um ser humano que acaba de nascer, isolá-lo numa bola, numa bolha, onde ele não vai ter contato humano, ele não vai falar com ninguém, vai ser alimentado por tudo, vai crescer uma pessoa que não sabe falar e que não entende nada. Acho que também ensina a lógica. É verdade. Preciso ficar trancado. Agora os animais são diferentes. Pode até fazer essa comparação, os animais são diferentes. A cadela, ela não precisa ensinar o filhote a latir. Primeiro o latido que a cadela ouvir, não que o filhote não ouvir, ele vai latir. Ninguém precisa falar au. Não precisa. Realmente não precisa. A cadela não precisa ensinar o seu filhote a roer pé de mesa, a roer tênis e outras coisitas más. Não precisa. Por quê? Qual é a diferença do animal do ser humano? Porque o ser humano tem consciência, tem livre-arbítrio, tem a capacidade de raciocinar. Então, o ser humano, ele precisa do outro para se desenvolver. Isso é muito interessante. Tem uma frase de psicologia muito interessante, assim, extremamente muito interessante, vocês vão ver agora que eu falo. Eu vou falar o termo técnico, depois eu explico. Exatamente essa frase. Nós não somos uma tipicidade, nós somos uma identidade. Mesmo o tempo todo, eu sou a partir do. Eu construo a minha identidade a partir do outro, a partir dos relacionamentos que eu tenho. Que é uma prova disso? A profissão que você escolheu. Não sei o que você foi, mas vamos dar os exemplos aqui. Se você quer ser médico, escolhe qual área você quer. Você viu outros médicos? Viu outros seres humanos serem médicos. Se você gostou daquela profissão, se identificou e quer ser então. Dinheiro, tem outros. Policial, tem outros. Quem é outro, que é muito legal? Seu nome, quem foi que escolheu? Foi você. Você é a partir do outro. Você constrói a sua identidade a partir do outro. Bom, dentro desse conselho de criar relacionamentos, eu aqui dividi alguns relacionamentos, níveis de relacionamento. O primeiro nível de relacionamento, nível básico, nem precisa ser diálogo, é monólogo. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Me desculpe. Obrigado. Coisas do tipo. Básico. Por educação. Quantas vezes você chega para o seu vizinho e fala, um dia, o abençoado passa a ser reto. Na realidade da vida, você vai lá com toda boa inspiração, o cara pode até ser falando um dia, vai ser um cara virado, tá revoltado, mas não sei. Então, agora eu vou falar em tese só para você poder entender um pouquinho disso daí. O camarada, tem um camarada que acha que princípios básicos, o primeiro nível básico de relacionamento, me desculpa, perdão, obrigado, coisa do tipo, isso não é importante. Aí ele está concorrendo a uma empresa, correndo com 100 pessoas num emprego ali para ser um dos escolhidos ali, dentro do 100. Aí ele fica entre os 100, não, ele disse, né? Tem 1000 pessoas, fica entre os 100, depois os 100 fica entre os 50, depois os 50 fica entre os 10, depois os 10 fica entre os 3. Aí essa pessoa fica toda empolgada porque ele já viu o currículo dos outros e fala, nossa, vou lá quebrado. Estou bem na parada, eu vi os outros são essa, eu posso porque eu estudei mais, eu tenho mais conhecimento do que essas pessoas. Tá lá, é toda para quebrar. Aí, quando voltar as 3 pessoas, ele entra na sala onde tem ali o gerente da empresa. Ele chega para dar o último teste. Aí ele olha, é o vizinho do quinto andar. Aquele que não dá nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Aí o gerente olha para o negócio, pensa na mente e fala, quem trabalhar aqui é difícil ficar. E perde uma oportunidade devido a princípios básicos que o ser humano deveria ter. Bom, muito interessante isso, porque talvez você pode até achar besteira que eu estou falando, mas você não sabe o dia de amanhã. Talvez isso pode até te ajudar. Realmente pode ter, nossa, quantos casos você vê que a pessoa tem um dia diferente, assim, sei lá, a pessoa acabou de sair da igreja, está cheio do Espírito Santo, vai cumprimenta a pessoa aí. Eu já vi pessoas falando para mim, nossa, você é cheio de paz, né? Você transmite, aí você